A paz do Senhor, queridos, nós estamos no nosso 24º dia do estudo em Tiago. Nós ontem falamos a respeito da paciência do lavrador, a paciência dos profetas e a paciência de Jó. Na verdade, ontem nós falamos apenas a respeito da paciência do lavrador. Tiago, no capítulo 5, versículos 7 até o 11, ele fala a respeito disso, sobre a necessidade, bênçãos e exemplo da paciência. Diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Aqui é a figura do lavrador. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, agora vai falar do profeta, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? Aqui é o terceiro exemplo. E vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então aqui nesse trechinho do 7 até o 11, Tiago fala de 3 exemplos de paciência. O lavrador, nós falamos já ontem, quando nós falamos que o lavrador, ele planta e espera, ele precisa esperar, ele tem que ter a paciência de plantar e de observar o crescimento daquilo que ele plantou e aguardar, mesmo que ansioso, mesmo que esperar, mesmo que estar atento, mas aguardar, ter paciência. E dele dá o segundo exemplo, que é a paciência dos profetas. Quem foram os profetas? Foram homens que andaram com Deus, que falaram de Deus, que falavam de Deus para o povo, e muitos deles falavam também do povo para Deus, que tinham esse contato. Mas foram muito afligidos. Jeremias, por exemplo, né? Jeremias, ele tem o livro inteiro de Jeremias com profecias, depois tem mais um Lamentações, porque foi alguém que não foi ouvido, que falou e depois escreveu um livro só de lamentações, porque vocês não me ouvem, eu ando clamando nas praças, nas esquinas, vocês não me ouvem. Passou por N dificuldades, mas continuou pregando e falando com toda a paciência. É por isso que Tiago cita aqui esse exemplo da paciência. Isaías não foi ouvido pelo povo dele. Isaías foi cerrado no meio. Paciência, com paciência pregou a mensagem, levou a mensagem. Jeremias foi preso, nós falamos aqui já, Jeremias foi jogado num poço, foi maltratado. Jeremias viu o cerco de Jerusalém, ele chorou ao ver o povo dele sendo torturado, sendo massacrado. Jeremias viu tudo isso e ele previu tudo isso. Segundo a orientação de Deus, ele disse que iria acontecer e o povo não o respeitou, o povo não seguiu aquilo que ele tinha falado. Jesus coloca isso, né? A mensagem da palavra de Deus, Atos 7:52, fala: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que dantes anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e homicidas. Jesus disse, aqui sim, Mateus 5, do 11 ao 12, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os profetas foram duramente perseguidos. E eles nunca colocaram em dúvida o amor de Deus. O chamado de Deus para eles. A orientação de Deus sobre a vida deles, o que eles deveriam fazer. Isso nunca mudou. Estou sendo perseguido, então não é de Deus. Às vezes as pessoas têm essa ideia, né? Se eu estou em Deus, se eu estou obedecendo o chamado de Deus, não vai ter luta. Muito pelo contrário. Tem vários exemplos na Bíblia que deixam claro que isso não é verdade. Um exemplo bem fácil de entender é quando Jesus chama os discípulos e diz assim: atravessem daqui lá para o outro lado. Eles atravessaram em obediência a Jesus e no meio do caminho tinha uma tempestade. Eles passaram pela tempestade, sim. Jesus estava lá olhando lá do monte, orando e vendo eles passando pelo meio da tempestade. Jesus foi caminhando em direção a eles. Jesus
vai ao nosso encontro no meio das tempestades, mas nós passamos por elas. Ele permite que nós passemos por elas. Os profetas foram perseguidos, mas insistentemente, pacientemente seguiram levando a mensagem que Deus lhes havia entregue. No meio de todo esse caos, no meio de tudo que nós temos visto hoje aí no nosso mundo, no nosso meio, em redor de nós, em torno de nós, no meio de tantos propagadores do ódio, da mentira, das fake news, das notícias mentirosas, no meio de pessoas ideologicamente perdidas, biblicamente destruídas porque não conhecem a verdade da palavra de Deus. No meio de tudo isso, nós temos que ter a paciência, primeiro, do lavrador, segundo, do profeta, que mesmo incompreendido, que mesmo não sendo ouvido, não desiste de falar. Você imaginou se os profetas tivessem desistido de falar porque não tinham público? Eles iam e falavam, e muitas vezes o pessoal passava e não os ouvia. A mensagem deles não era agradável, era uma mensagem de juízo de Deus, de que Deus iria levá-los para o cativeiro, de que eles seriam levados. Jeremias fez isso, pregou essa mensagem, Isaías, mas eles não quiseram ouvir, eles não quiseram prestar atenção, o povo não quis ouvir. Jeremias deixou claro, mas haviam os outros profetas. Haviam os profetas da bênção, que diziam, não, tá tudo bem, Deus está de bem com vocês, está tudo certo, continuem do jeito que vocês estão, porque está tudo ok, está tudo certo. E o povo ia atrás dos profetas que eles queriam ouvir. Eles iam atrás de ouvir aquilo que era música para os ouvidos deles. Mas que Deus dê a nós essa paciência, a paciência dos profetas, que mesmo muitas vezes não sendo ouvidos, não desistiram de falar. Talvez você, no seu meio, quando você leva o evangelho, quando você vai falar a respeito de Jesus, você não é ouvido, você não é compreendido. Não desista. Espere no Senhor. Tiago coloca aqui, ele começa o capítulo 5, falando a respeito da questão dos ricos que exploram os pobres e tal, mas aqui no versículo 7 a seguir ele fala sobre esperar a vinda do Senhor com a paciência do agricultor primeiro, que não desiste de esperar, que vê o fruto crescendo, mas ele tem que esperar a hora certa para colher. Segundo, com a paciência dos profetas, que é quando você continua pregando, continua levando a mensagem. Você espera, e enquanto espera, você não espera parado. Você espera ainda pregando, ainda levando a mensagem. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Ele abençoe você com essa paciência, a paciência dos profetas. E amanhã nós vamos continuar falando a respeito da paciência de Jó. Tem muito assunto bom ainda para nós conversarmos até o 30º dia, quando nós encerramos o estudo em Tiago. Já estamos quase concluindo o capítulo 5 e finalizando. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e até amanhã.